Pai, Senhor, irmãos, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa leitura bíblica aqui na Igreja Evangélica Sarça Ardente do Parque Presidente Dutra. Você é muito bem-vindo nessa noite para participar conosco nessa leitura bíblica. Hoje nós vamos ler, ou melhor, nós vamos continuar lendo o Evangelho de João. Nós vamos continuar lendo o Evangelho de João. Então você que já está acompanhando aqui com a gente as leituras semanais, seja muito bem-vindo mais uma vez. Aí aos irmãos que estão participando aqui ao vivo com a gente, que Deus possa falar ao seu coração nesse momento, que você possa receber uma palavra de Deus, uma palavra de conforto no seu coração, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém? Bom, irmãos, hoje a gente vai fazer menção. Olha que maravilha, o Fábio. O Fábio faz muito tempo que eu não vejo. Faz muito tempo que eu não vejo o Isaías, que eu não vejo o Fábio. Um abraço para você, Fábio, aí em Fortaleza. Olha só, Deus abençoe seu retorno também, tá, Fábio? Tá lá no Nordeste brasileiro, Deus abençoe seu retorno, viu? Que bênção, paz também aos irmãos, a Andresa, ao Lucas, Deus abençoe. A gente vai fazer menção do capítulo 13 e do capítulo 14 do Evangelho de João, tá bom? A gente vai ler agora juntos. Se você tiver uma Bíblia com você, acompanhe na Bíblia, ou se você porventura estiver aí no trabalho, alguma atividade e não tiver como você acompanhar a leitura com a sua Bíblia ou no celular, né? Pode acompanhar comigo aqui que eu vou fazer a leitura dos trechos bíblicos para os irmãos, tá bom? Vamos orar antes para a gente fazer a leitura? Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa noite nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai. Abençoa os meus irmãos, abençoa cada um deles, ó Pai. Abençoa os irmãos que estão aqui perto, na nossa cidade, cidades vizinhas. Abençoa o irmão Fábio, que está lá no Nordeste brasileiro. Dê um bom retorno para ele também. Pai, e nos ensina a sua palavra nessa noite, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser mais parecido com o Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bom, irmãos. Vamos fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 13. Eu vou utilizar uma versão mais atualizada, tá? Mas os irmãos podem utilizar de acordo com a Bíblia que os irmãos possuem nas suas casas, tá bom? Olá, irmão. Olá, irmão Paió também aí. Que maravilha, viu? Que satisfação poder ver o irmão ainda por foto, mas poder ver o irmão aí. Um abraço para o senhor também, tá? Diz assim o Evangelho de João no capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Evangelho 13, irmãos, ele traz o que Jesus vai falar um pouco lá no final dele sobre um novo mandamento. Esse novo mandamento do amor. Jesus, que tendo amado os seus que estavam no mundo, ainda que Jesus estivesse ali do ladinho deles, ainda eles não partilham da mesma natureza de Jesus, ainda não partilham. Mas um dia eles vão partilhar, porque assim como Ele é, nós também seremos, e assim como Ele nos vê, também nós o veremos, diz o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, ou sendo servida a ceia. Pai, Senhor Maleca, seja bem-vindo. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. O diabo já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes esse desejo de trair Jesus. O desejo de trair Jesus, ele não parte de uma vontade humana, de um desejo humano. O desejo de trair Jesus, ele acha lugar no coração humano, mas é feito por um intermédio maligno. Um coração que, nas outras traduções, diz que lançou o desejo no coração de Judas, um coração que, infelizmente, ficou aberto para esse desejo maligno. E a gente aprende, irmãos, com Judas que ele se torna uma referência no sentido negativo, mas no sentido que a gente possa estar atento que andar com Jesus, estar com Jesus,
fisicamente como ele esteve, ou estando dentro da igreja, porém com o coração ainda aberto para o maligno, pode nos prejudicar. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Colocou um pano de linho em volta da sua cintura que, por ter tirado a sua capa, se encontrava já de uma maneira despojado de roupa. Depois disso, ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ele colocou água numa bacia e fez aquilo que o apóstolo Paulo veio falar lá na frente nas suas cartas, onde diz que, mesmo tendo a forma de Deus, se esvaziou e, por amor de nós, ele se fez pobre. Sendo rico, se fez pobre. E Jesus, naquele momento, ele assume a sua forma de servo. E para as pessoas que estavam acompanhando, Jesus estava assumindo a forma de servo, não com essa palavra bonita que a gente vê hoje. Eu sou servo de Deus, eu sou servo do Altíssimo, eu sou servo na igreja. Jesus assume a forma de servo, mas com o peso da palavra, que é a palavra de escravo. Jesus assume a forma do escravo, daquele personagem ou daquele ente que trabalha num lugar sem receber nada, que vive para servir, que não cumpre a sua vontade, mas cumpre só a vontade do seu Senhor. E Jesus assume essa forma de escravo diante de todos os seus discípulos. Jesus se volta para aquele círculo de discípulos, aqueles mais próximos, os apóstolos, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Os pés demonstrando ainda mais para eles a sua pequenez, o seu formato de servo diante daqueles que têm os seus pés lavados. Como era costume naquela época, para os judeus, para aqueles homens, aqueles meninos que estavam ali participando daquela ceia, daquele jantar, era costume lavar o corpo, lavar os pés, e quem fazia isso era o servo, era o escravo. E enxugava os pés deles com a toalha que estava na sua cintura. E chega o momento que ele vai até Simão Pedro, no verso 6, que ele diz: Senhor, vai lavar os meus pés? Pedro, irmãos, é o servo, é o discípulo de Jesus, que ama Jesus, que segue Jesus cegamente, que anda com Jesus. Porém, quando conhece de verdade o Jesus, ele se assusta. Pedro é o discípulo que idealiza um Jesus que de maneira nenhuma poderia tomar a forma de um servo. No verso 7, Jesus fala: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá, irmãos. Irmãos, mais tarde entenderá agora a gente não sabe. Ainda não sabemos. Mas logo a gente vai saber. Ainda não. Mas já a gente vai entender. No verso 8, disse-lhe Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Nunca vai lavar os meus pés, Senhor. Eu nunca vou aceitar que o Senhor possa se rebaixar ao ponto de lavar os meus pés. Eu nunca vou aceitar que o Senhor possa se rebaixar ao ponto de me amar e perdoar os pecados que eu cometo. Eu nunca vou aceitar o Senhor se rebaixar e perdoar os pecados daquela pessoa que fez tanto mal para mim. Eu nunca vou aceitar que uma meretriz preceda a minha pessoa no reino dos céus. Eu nunca vou aceitar que uma meretriz, uma prostituta, esteja como se fosse numa fila
na minha frente para entrar no reino dos céus. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Quem já se banhou, quem já mergulhou na água do Evangelho, já está limpo. A morte de Jesus na cruz do Calvário nos limpou a todos. Porém, os discípulos, durante o caminho, os seus pés podem se sujar. Às vezes, durante o caminho, a falta do perdão pode de novo querer, assim como a poeira, fazer aquela marca da Havaiana nos nossos pés. Sabe quando você tira o seu pé do chinelo, da sandália Havaiana lá, fica aquela marquinha ali? Verso 11: pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Jesus sabia quem havia de trair. Quem havia de trair poderia estar fazendo tudo muito bem, arquitetado, bem ardilosamente, bem escondido, mas Jesus sabia. E ele termina de lavar, ele coloca de novo a sua capa, a sua roupa. Então ele perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Verso 13: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, verso 14, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, porque vocês assim me chamam, ainda que os judeus me chamassem também de mestre, de senhor, ainda que os judeus se alegrassem e dissessem Hosana nas alturas, quando eu entrei em Jerusalém, mas se vocês estão vendo o que eu fiz, estão vendo que eu lavei os seus pés, você também deve lavar o pé de um dos outros. Você também deve tirar a sujeira do seu irmão. Você também deve baixar ao ponto de não ser superior, ainda que o pé do seu irmão esteja sujo. Você não deve ser superior. Você deve baixar. Você deve baixar e você deve lavar o pé do seu irmão. Mas como que eu vou lavar o pé de alguém que está sujando os seus pés e suja o seu pé no outro dia? Aí eu vou ter que lavar o pé dele de novo. Aí suja no outro dia, eu vou ter que lavar o pé dele de novo. Agora que vocês sabem essas coisas, no verso 17. Verso 16. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Não tem maior, só menor. Agora que vocês sabem essas coisas, não basta só saber. Você vai ser feliz, de fato, se as praticar. Não basta só eu ter esse conhecimento de tudo que Jesus fez, que lavou os pés, que tirou a sua toalha, enxugou os pezinhos dos discípulos, falou para eles que tudo isso é muito legal, muito bonito. A felicidade consiste em praticar aquilo que Jesus ensinou. Verso 18. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilha do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. E eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá.
digo-lhes que, no meu sentimento agora, como homem aqui, da mesma maneira que eu vou orar lá no Monte das Oliveiras, eu sinto também a angústia de alguém me trair. Eu sinto também, me perturba o espírito. E é por isso que eu estou falando para vocês. Seus discípulos, verso 22, olharam um para os outros sem saber quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, porque Jesus amava, irmãos, esse discípulo que é o mesmo que escreveu essa carta de João, mas o amor de Jesus é um amor respeitoso, é um amor acolhedor, e não pode se confundir o amor de Jesus como a quem ele amava, como se fosse como preferido. Não, o amor de Jesus é acolhedor, o amor de Jesus, ele é permitido pertencer nesse amor, é permitido estar nele. O discípulo que Jesus amava estava reclinado ao lado dele, porque os judeus, nas suas refeições, eles não se assentavam em cadeiras, eles tinham almofada e a mesa era de uma altura menor do que as mesas que nós acostumamos, e eles se debruçavam assim para comer, se apoiavam assim do lado, sabe quando se apoia deitado assim? E as pessoas que estavam próximas do anfitrião, né, quando iam falar com ele, podiam falar ali mais reservadamente com o anfitrião, ali próximo a ele. É como se estivesse reclinando a cabeça no ombro do anfitrião para conversar. Simão Pedro, verso 24, fez sinal para esse discípulo, como a dizer, pergunta quem que ele está se referindo. Simão Pedro não precisou nem falar em voz alta diante de todo mundo. Simão Pedro só fez assim com o olhar. Quem que ele está falando? E o próprio João também, calmamente, aquele discípulo que amava, né? Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe no verso 25, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Jesus se vale de um costume judeu, irmãos, onde o anfitrião, quando queria destacar o seu convidado como um convidado de honra, prestigiar esse convidado, ele partia aquele pão fininho, sem fermento, um pão mais sequinho, e poderia ser molhado num caldo que as pessoas estavam tomando ou comendo, né? Um caldo, ou poderia ser no vinho. Então ele molhava aquele bocado de pão e levava até a boca do seu convidado prestigiado. E Jesus confidencia para João quem que iria ser a pessoa que ia cometer a traição. Porém ele não expõe para o círculo dos discípulos, ele só fala, olha esse sinal, é para a pessoa que eu der o pão molhado no bocado, vai ser a pessoa que vai me trair. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então logo Judas comeu o pão, aquele homem já que havia assimilado as setas do Satanás, agora ele não só mais assimilava a seta do Satanás no seu coração. Naquele momento, o próprio Satanás agia através de Judas. Não era só mais uma ideia colocada na mente, era uma ideia que já havia se transformado em ação, e essa ação iria trazer consequências para Jesus, para os discípulos e, infelizmente, também para o Judas. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus, verso 27. Verso 28. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus havia dito isso. Os demais discípulos, ainda que Jesus fizesse essa conversação ali discretamente, paz, irmão Marcelo, fizesse essa conversação discretamente ali com João, e ainda assim, Pedro tentando a perceber, mas João que recebeu a dica, olha, aquela pessoa que molhar. Os discípulos não entenderam. Judas havia
escondido muito bem tudo aquilo que ele pretendia fazer. Judas havia escondido muito bem que os discípulos não percebiam que o que estava acontecendo. Assim que comeu o pão, verso 30. Perdão, 29. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Os discípulos não entenderam e começaram a interpretar de N maneiras aquela ordenação de Jesus. Vai fazer o que você tem que fazer logo. É como se fosse, olha, sai daqui, some daqui, vai fazer o que você tem que fazer e pronto, e acabou. Faz rápido. Os discípulos não entenderam essa reação de Jesus. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, verso 31, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Para algumas pessoas, a eternidade é aquele momento que, às vezes, num sofrimento, que é um sofrimento eterno, que não para. Mas essa glorificação de Jesus, essa glorificação de partilhar da glória do Pai, é uma glorificação que já estava. Ainda que Jesus estivesse passando por todas as dificuldades que estavam por vir, né, da cruz, a angústia, a traição, o Pai já havia glorificado. E essa glorificação que o Pai dava para o Filho, da mesma maneira que o Filho era glorificado, o Pai era glorificado no Filho. Meus filhinhos, verso 33, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu tinha dito por judeus aqui, né, alguns capítulos anteriores, eu tinha dito isso para os judeus: onde que eu vou, vocês não vão poder ir. E os judeus ficaram todos preocupados. Agora eu também digo para vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde eu vou, o que eu vou passar, o que vai acontecer, ainda que para receber um cargo vocês até possam falar que, olha, eu vou beber também desse cálice, mas vocês não vão poder beber desse cálice. Agora vocês não vão poder ir. Mas no verso 34 Jesus fala: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Um novo mandamento que, na verdade, lá na frente, na carta do apóstolo João, lá na frente, o apóstolo João fala que esse novo mandamento é o antigo mandamento. É o mandamento que Jesus está revelando a Deus. É o mandamento de Deus que sempre esteve em amor. Mas os homens não conseguiam compreender. Por isso Jesus veio, trazendo e revelando a Deus. Amem-se uns aos outros. Toda a lei, todos os profetas se resumem a isso. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei. O amor de Jesus não é um amor apenas quando tudo vai bem, quando alguém se comporta bem. O amor de Jesus ainda é amor quando, mesmo sabendo que alguém vai negá-lo. O amor de Jesus ainda é amor mesmo sabendo que alguém vai ainda cometer um pecado. O amor de Jesus ainda é amor mesmo sabendo que é necessário corrigir. E às vezes uma correção causa tristeza, mas ainda é amor, não é um ódio, não é uma vingança, não é uma ira, é amor, é amor. É amor. Porque toda a ira de Deus foi descarregada sobre Jesus. E para a gente o que sobrou foi o amor. E é suficiente. Por isso Jesus fala: ame-se uns aos outros. Com isso a todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros.
O discípulo de Jesus, ou no linguajar hoje, de crente ou de irmão, ele só poderia ser reconhecido como crente, como irmão, como discípulo, como seguidor, se ele amasse o seu irmão, o seu próximo. E aqui não cabe nem a explicação de quem é meu próximo, porque Jesus também explicou quem que é o próximo, lá na parábola do samaritano. Nós só seremos reconhecidos como discípulos quando nós amarmos, quando nós nos livrarmos de todo ódio, de todo desrespeito, de toda falta de perdão. Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha vida por ti. Por que eu não posso ir atrás do Senhor? Senhor, eu sou o mais fiel de todos os discípulos aqui, ainda que todo mundo te traia, eu não vou te trair. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Eu asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Apesar de você ser prepotente, de você imaginar que você é o melhor do discípulo, que você é o mais sábio, que você é o que compreende melhor o Evangelho, apesar de você saber imaginar que é tudo isso, eu sei que você vai me negar. Eu sei que você vai me negar. Mas apesar de tudo isso, ainda você é meu discípulo. Aí no João capítulo 14, no verso 1, é a palavra de consolo agora de Jesus. É uma palavra de consolo para aquilo que os discípulos nem sabiam que havia de tribulação. Não se turbe o vosso coração, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu falaria para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for preparar lugar para vocês, eu voltarei e levarei vocês para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês não vão ficar separados. Vocês não vão ficar me olhando de longe. Vocês não vão ficar me olhando de binóculo. Vocês não vão. Vocês vão para onde eu estiver, ali vocês vão estar também. Aonde Jesus estiver, nós vamos estar, irmãos. Esse é o consolo do crente, esse é o consolo do cristão. O consolo do cristão não é porque ele vai para o céu. O consolo do cristão não é porque ele vai andar em ruas de ouro, muro de jaspe. Não é esse o consolo do cristão, irmãos. O consolo do cristão é porque ele vai estar onde Jesus vai estar. Onde Jesus vai estar, eu vou estar. Se Jesus estivesse num lugar que não fosse nada bonito, como ruas de ouro, chão de cristal, era o lugar onde a gente deveria estar. Porque onde Jesus está, fica transformado. Verso 4: vocês conhecem o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Senhor, o Waze aqui não pega, se o senhor não falar onde é, não tem como eu colocar aqui no Waze, não tem como eu colocar aqui para onde eu vou no Uber. O senhor vai lá, Jesus está indo para tal lugar. Não, a gente não sabe nem o caminho, como que a gente vai estar com o senhor? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, verso 6. Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como ir lá para o Pai sem estar em mim. Você não está vendo aqui o caminho? Você não está vendo aqui o caminho? E até é a maneira como os discípulos eram chamados, né? Da religião não era a religião cristã, era o caminho.
Era o caminho. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. O Felipe disse, o Felipe diz as coisas assim as coisas rápidas, às vezes meio sem pensar. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Pronto. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Felipe, eu não sou só mostrando para você o Pai aqui porque eu sou o filho do Pai. Não, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Eu tenho a mesma substância do Pai. E quem me vê a mim, vê o Pai. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Crê em mim quando eu digo que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creia por causa das obras. Por causa das obras. Ah, é por causa do milagre, por causa da multiplicação? Não, por causa de toda a obra da salvação que eu estou fazendo. Digo-lhes a verdade, verso 12. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisa ainda maior do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Vocês vão também fazer. Se você crê em mim, vão fazer obras maiores até. Fazer obras maiores. Jesus acredita demais na gente, irmãos. Jesus acredita demais na gente. Tinha uns que Jesus não acreditava, mas Ele acredita na gente. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu farei não porque vocês são o alecrim do campo, que nasceu dourado sem ser semeado. Não, eu farei porque essas obras glorificam o Pai. E vocês pediram no meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Vocês vão conhecer esse conselheiro, esse que estará com vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Quando eu falei para vocês que eu estou indo para o Pai, não é para vocês se desesperarem, imaginando que agora se foi o meu Senhor. Agora se foi o meu Senhor, agora se foi, agora não é mais possível. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês aí à mercê das próprias expectativas, das próprias dificuldades. Eu não vou deixar vocês assim. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também me verão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. A gente está tudo junto. A gente está tudo junto. Naquele dia vocês vão compreender que vocês vão estar em mim. E onde eu estiver, vocês também vão estar. E que em vocês eu também estou. Vocês vão compreender que tudo que vocês passarem, eu estarei com vocês, porque vocês também vão estar em mim. Vocês vão estar em mim e guardados em mim. Porque eu pedi para o Pai livrar vocês de todo mal. Eu pedi para o Pai, para aqueles que aquele que Ele me deu, nenhum deles se perca. Eu pedi por vocês. Jesus pediu por você, meu irmão. Jesus pediu por você, minha irmã. Jesus pediu por você. Verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Senhor, verdade, não querendo falar alguma coisa, não querendo ensinar o Senhor de alguma coisa, não que, né? Mas o Senhor podia também falar para o mundo, né? Que tudo isso aí, que o Pai, o Senhor, né?
a gente ver uma mudança de verdade nesse mundo aqui. Ai, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda minhas palavras. Aquele que não me ama não tem satisfação em mim, não tem satisfação no meu mandamento. Aquele que não me ama, aquele que não obedece meus mandamentos, aquele que não se parece comigo, ele não me vê. Ele tem olho, mas ele não enxerga. É como se fosse parábola, é como se os olhos dele houvesse sido encerrado, houvesse sido fechado. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. As palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isto lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Nos fará lembrar que naquele dia o coração de vocês vai arder e tudo que eu falei vai vir na mente de vocês de novo. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, essa paz. Eu deixo a minha paz. Mais uma vez vos digo, a minha paz eu vos dou, porque eu sou o príncipe da paz. Não se turbe os seus corações, não tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Vocês ficariam contentes em saber que eu estou indo para o Pai. Vocês ficariam contentes em saber que eu estou indo nos braços do Pai. Eu já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Eu não vos falarei muito, porque o príncipe deste mundo está vindo. O príncipe deste mundo age, o príncipe desse mundo se alegra com a destruição. O príncipe desse mundo se alegra com a desgraça. O príncipe desse mundo se alegra quando milhares de pessoas perdem suas vidas. O príncipe desse mundo se alegra. O príncipe desse mundo se alegra quando o Filho do Homem é entregue, é crucificado. O príncipe desse mundo se alegra. O príncipe desse mundo se alegra quando o céu se escurece, porque um grito parte lá da cruz do Calvário dizendo: está consumado, e o último suspiro sai daquele pulmão, já quase sem força. O príncipe desse mundo se alegra com isso. Mas o príncipe desse mundo não tem nenhum direito sobre as nossas vidas. O príncipe desse mundo não é o que tira a minha vida. O príncipe desse mundo não tem direito sobre a minha vida. O príncipe desse mundo não tem direito sobre a humanidade. O príncipe desse mundo não tem direito. É como um cão feroz, preso numa coleira. Ainda que a corrente permita que ele caminhe e ladre como um cão feroz, as correntes ainda estão na mão do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Todavia, ainda que seja a alegria do príncipe desse mundo, mas eu faço isso não porque ele está falando ou que ele quer me subjugar. Eu faço isso porque eu dou a minha vida. Ninguém me tira a minha vida de mim.
Eu a dou. Eu a dou. Ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou. E eu faço isso porque eu amo o Pai. Eu faço isso porque o Pai me ordenou. O Pai me ordenou, é sim. É sim. Na ordenança do Pai não tem mais, talvez, porque, não. Na ordenança do Pai é sim. É sim com serenidade, é sim com amor, é sim com eis-me aqui. Faça em mim conforme a sua vontade. Levantem-se. Vamos-nos daqui. Levantem-se. Não se escondam, não tenha medo. Vamos daqui. Vamos daqui porque chegou a hora. Irmãos, assim se encerra o 14º capítulo do Evangelho de São João. Levantem-se. Vamos daqui. Vamos para onde? Vamos daqui ao encontro de quem? Na quarta-feira a gente continua e a gente continua entendendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo escrito pelo apóstolo João. Para a minha vida, para a sua vida e para que a gente possa saber quem é o Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos nessa noite que puderam estar aqui ao vivo com a gente. Se porventura você verá esse vídeo depois, o Senhor continue abençoando você e toda a sua casa. Quero orar com os irmãos nesse momento, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse momento, por essa oportunidade, Pai. Apesar de todas as tristezas, todas as dificuldades, todas as angústias do mundo, todas as nossas angústias pessoais, das nossas mentes, das nossas vidas, ou o que nós vemos, nós cremos, Pai. Nós cremos que o Senhor tem todo o controle, o Senhor tem tudo em suas mãos, Pai. Pai, basta uma palavra do Senhor. Por isso nós cremos em Ti, Pai. Abençoa os meus irmãos nessa noite, abençoa, Pai, cada um nessa noite, Pai. Que possa receber do Senhor nesse momento o abraço do alto, que possa receber do Senhor nesse momento o beijo no rosto do Senhor, Pai. Não um beijo de um Judas, mas um beijo de alguém que amou os seus e amou-os até o fim. Até o fim. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos nessa noite.